Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Meu nome é Vitor Morales, sou especialista de produto aqui na Atlascópico. Meu nome é Michele Moreira, eu também sou especialista de produtos aqui na Atlascópico. E hoje a gente está muito feliz de trazer mais um lançamento de produto para você esse ano, o terceiro lançamento do ano, que é a nova Acenode 2. Mas antes de falar de produto com vocês, eu queria reforçar com vocês o nosso programa do Conte Comigo, que é o QR Code que está no topo da tela aqui para vocês. O que é esse programa, né? Estou vendo a sua live, tive interesse no produto de hoje, na Acenode 2. Ou, conheço um outro produto de vocês, tenho interesse de fazer algum teste, de ter mais informações. Ou, quero fazer uma visita aí na Atlascópico, no Centro de Inovações de vocês, que tem as últimas tecnologias de aperto. Ou apresentação, além da sua planta, também para o seu time, para o seu chefe. Como que você faz isso? Você faz por meio do programa do Conte Comigo. Você entra ali naquela página, preenche o formulário e essa informação cai direto para a gente aqui na Atlascópico, especialista de produto, e assim que possível a gente vai retornar para vocês com mais informações, agendamento de alguma apresentação ou agendamento de vocês aqui, sem nenhum problema ali, de forma muito rápida e direta também. Então, caso tenham interesse, por favor, entre ali no sistema, a gente fica muito feliz de receber esse feedback de vocês, informação de vocês ali também. Muito bom, Vitor. Então, a gente vai começar a nossa live de hoje, que é o lançamento da Acenode 2, que é a nova IHM da Atlas. Certo? A versão anterior é a Acenode 1, que não era também a primeira IHM da Atlas, Vitor. A Atlas ela tem uma história de 10 anos de desenvolvimento de IHM, então a Acenode 2 ela traz toda essa bagagem de desenvolvimento de IHM ao longo desses 10 anos. Então a gente tem uma IHM, que é a Acenode 2 moderna, para suprir as necessidades da linha de produção como ela é hoje, né? Então a gente tem linhas de produção mais complexas, com mais variedade de produto, com tempo de linha maior. Então a gente tem esse produto atendendo às necessidades da manufatura moderna. Não, perfeito. E assim, a gente está falando de um produto novo, né? Por que a gente está trazendo a Acenode 2? Por que ela... Não só a Acenode 2, mas todos os produtos da Atlascópico, né? Qual que é a ideia? É a gente conseguir capacitar vocês a fabricar o produto de vocês sem sacrificar qualidade nem segurança e, também muito importante, não sacrificar a eficiência do seu processo realmente. Então, essa filosofia por trás dos nossos dispositivos, todos os nossos produtos. Mas por que a gente tem essa ideia? Porque hoje em dia a gente identifica que tem 4 principais dificuldades em toda a linha de fabricação, toda a manufatura. Então, hoje em dia é super comum você encontrar nas fábricas, né, na sua linha de produção, um mix de produto muito grande. Esse é o primeiro desafio que você tem. Então você vai numa fábrica, é super comum você ter na mesma linha centenas de produtos diferentes sendo montados, com dezenas de variações cada um deles. E isso, você comparar antigamente, que você tinha uma linha só, com o operador com um toquinho de clique, putz, está com uma dúvida de como é que ele faz o processo, ele tinha lá, né, super comum encontrar lá nas linhas, aquele fichário lá com a ficha de instrução, especificando, olha, é tanto de torque, é desse jeito que você aperta, é tal peça que você encaixa. Tudo isso ele ia lá, podia parar, consultar e voltar para o processo. Só que hoje em dia, com centenas, né, de produtos, todas as variações dele, se você for botar um fichário desse para cada produto seu, você vai ter uma mini biblioteca lá de cada estação ali realmente da sua planta. Então, isso ali gera essa dificuldade. Se eu for fazer isso, o operador fica mais tempo parado lendo a ficha de instrução do que realmente fazendo o processo ali, vai ter parada de linha o tempo inteiro. Então, para você sanar isso, o que a indústria fez? Ela foi e começou a integrar mais os sistemas ali na linha, né? Poder fazer chamada de programa automático, identificação automática da peça que você está fazendo, para poder fazer a montagem. Só que isso gera o quê? Complicação, dificuldade, ali, complexidade na sua linha de montagem. Então você tem, é super comum hoje, então você tem o operador com a ferramenta com eletrônica, ele para chamar o programa sozinho, o painel controlador, o CLP para fazer leitura de algum sensor, controlar algum sinal, toda essa parte de AGV também ali, né, comunicando para garantir que a peça não vá avançar enquanto o operador está fazendo o processo, ou que ela não seja liberada enquanto quando o operador não termina de fazer o aperto. Então tudo isso ali você vai aumentando a sua complexidade. E importante, a gente está falando que a gente adicionou um monte de coisa na linha, só que a gente não ainda tem ali o fator humano, né, no seu processo. Então o operador ele tem que ter o quê? Facilidade de interação com esse sistema. Porque se ele for utilizar um sistema super complexo e ele acabar não conseguindo utilizar, não é intuitivo para ele, você vai ter um monte de paradas de linha em decorrência disso. Então você vai, o operador tem que conseguir ter a facilidade de interagir com todo o sistema. E por último, último desafio, e não menos importante, eu diria até que é o mais importante deles, é a parte de sustentabilidade. Você está adicionando na sua linha um equipamento novo. Como é que eu sei que o equipamento que eu estou colocando não está superdimensionado ou subdimensionado no meu processo? Como é que eu sei que esse equipamento vai ter uma vida útil que vai ali conseguir me atender durante todo esse período? Não vou ter que jogar ele fora, vou ter que ser um produto que eu vou ter um descarte correto também dele depois do final, quando acabar a vida útil dele, tudo isso.
Então, esses são os 4 desafios assim, mais importantes, são os mais comuns de identificar ali na linha de montagem. E aí, Vitor, tendo todos esses problemas que você mencionou da linha de produção moderna, a gente está lançando hoje o Acenode 2, que é a evolução do Acenode 1, que é um Acenode que já estava sendo amplamente utilizado pela indústria. Então, a gente já tem esse benchmarking de Acenode 1 no mercado, independente de qual seja o segmento. Então, a gente tem as nossas IHMs no setor de aeroespacial, em off-road, em diferentes tipos de indústria. E é importante falar, né? A gente tem todos os equipamentos nesses diferentes tipos de indústria ali, são indústrias que têm demandas diferentes ali do equipamento que ela está utilizando. Então a Acenode, ela precisa o quê para utilizar em todos os seus lugares? Precisa ser versátil. E como que você consegue garantir que uma IHM ela é realmente versátil ali para o seu processo? Por meio de conexão. Então a Acenode 2 ela vem com a capacidade de fazer conexão com todo o nosso ecossistema telescópico e também com os sensores que você possa ter na sua linha ali para fazer a comunicação. Então a Acenode ela vem com essa parte de conexão, uma ideia que seja muito fácil e intuitivo de você fazer. Você não tem que ficar colocando 600 adaptadores no meio. Putz, tem um sensor que eu uso na minha linha, que é imprescindível, que é o que eu tenho desde os anos 2000. Preciso colocar nessa Acenode nova, no equipamento novo. Precisa colocar 600 adaptadores? Não. Ela consegue comunicar diretamente com a IHM. Então, a Acenode ela tem conexão para você poder fazer com parte mais comum do processo. Então, você tem scanners, com os controladores de aperto também, os Power Focus, controlador integrado, TUS Control, tudo isso você consegue utilizar com ela sem nenhum problema. Parte de impressoras também, é muito comum você ter ali na indústria uma impressora que imprime uma etiqueta que tem que ser colada no veículo, no produto que você estiver fazendo, ou às vezes imprimir um relatório ali, quero saber qual é o status desse carro. Você aperta, consegue imprimir ali para saber como que está os apertos daquele produto. Parte de PLC também, o sistema MES da sua planta, muito comumente utilizado para fazer o controle da sua linha, controle de TACT, fazer leitura de um sensor ou outro, ou chegada do produto também pelo MES. Parte de acessórios também, então Stack Light, quero fazer uma identificação que o meu posto está parado, quero dar um bypass por chave também com ele. Você consegue comunicar com a Acenode para fazer isso. E também você também tem a parte de alguns sensores que o pessoal pede bastante, que é a parte também de medidores de vazamento. Às vezes o cara tem, vou fazer instalação de gás de ar-condicionado num veículo, ou fazer carregamento de óleo num caminhão, num ônibus, num avião, o que for. Também você consegue fazer essa comunicação. E também, preciso de um sistema que demanda um processamento maior. Tem um sistema de visão que eu estou utilizando, alguma IA local que eu desenvolvi, quero rodar numa IHM. Consigo utilizar, você também consegue conectar com a Acenode. E a ideia da Acenode realmente é que ela foi fundada em 5 pilares centrais, que são eles: flexibilidade, eficiência desenhada para o seu processo, conectividade, que a gente vai falar bastante, eu vou reforçar bastante a parte de conectividade com vocês, modularidade e também sustentabilidade. E para falar um pouquinho mais, né, eu falei desses pontos, mas vamos detalhar realmente o que a Acenode entrega de cada um desses pilares para você. Parte de conectividade. A ideia é realmente que você tenha um fácil acesso a todas as interfaces, seja uma interface fácil de utilizar. Então, em melhoria em relação à Acenode 1, a Acenode 2 agora também tem portas 2.5 gigabit para você conectar com a Acenode. Então, igual a gente falou, sistema de visão, tem um sistema com uma câmera fazendo filmagem, que sobe para algum servidor, precisa de transferência de dados. Você consegue fazer isso com a Acenode 2, sendo uma dificuldade agora com bem mais taxa de transferência de dados ali para você. Outro ponto importante, e esse também é outra novidade da Acenode 2, que é você ter o Profinet nativo ali na IHM. Então, é muito comum você ter ali, tem um CLP da linha, tem uma IHM, o cara vai lá, compra o CLP mesmo que simples, para fazer essa conversão de sinal Field Bus para uma IHM. Isso gera custo, é mais equipamento, é mais manutenção que você tem na linha, é mais ativos que você tem que gerenciar. Então, agora você tem o Profinet diretamente na Acenode para fazer toda essa comunicação para você. Outra evolução, a partir de USB. A Acenode 1 tinha o USB 3.0, né, que a gente já está acostumado, tem a maioria dos notebooks, agora tem o USB 3.1, tanto tipo A, que é o normal, que está acostumado, que a maioria dos pendrives tem, quanto o USB-C, que agora a gente já vê muito em celular, tablet, computador, tudo isso. E por que tem isso na Acenode? Porque conforme está avançando essas novas interfaces, mais dispositivos estão chegando, dispositivos mais modernos, com mais processamento, necessidade de mais alimentação. Então, a Acenode agora também conta com essas portas para você poder utilizar sem nenhuma dificuldade. Mas também não é só novidade que tem nela. Você também tem conexões mais tradicionais. Então, você ainda tem os conectores seriais nela. Então, tem um scanner, tem alguma impressora que eu estou utilizando, algum outro sensor serial RS232, também nativo na Acenode 2 ali para você utilizar.
Portas I/Os também, tem um sensor, um fim de curso, uma botoeira, um LED que eu quero acionar para o operador. Também nativo nela, com alimentação 24 volts também, para você poder ter tudo ali, não precisar ter uma fontezinha, alguma coisa assim, num rack, alguma coisa para você poder conectar esses dispositivos. E também para expansão, né, para você não ficar limitado só ao que tem nela, ela também tem uma porta I2C, que é para você poder fazer principalmente expansão de entradas I/Os, mas também quero fazer algum dispositivo que usa de 2C, também tem essa facilidade. Então realmente essa é uma conexão simples com todo o nosso ecossistema e com os sensores que você possa ter ali na sua fábrica. Flexibilidade. Quando a gente fala de flexibilidade no EHM é meio estranho falar, né? Por que o EHM é flexível? A ideia é realmente trazer flexibilidade para a sua linha, no sentido de que vou fazer uma mudança de layout, chegou um produto novo, tem que fazer uma adequação. Fisicamente, a Cenode ela tem um sistema muito simples para você montagem realmente dela na sua linha. Ela tem ali, basicamente uma pessoa solta 2 parafusos, tira ela do pedestal, leva para o novo posto, encaixa, aperta 2 parafusos. Todo o sistema pesa menos de 10 kg, então é muito fácil de um operador só, alguém da manutenção fazer sozinho ali. Não precisa de várias pessoas, uma equipe, pegar um carrinho, alguma coisa para levar. Tudo isso ali dá para você fazer de forma bem mais fácil. Eu acho só colocando uma observação com relação à flexibilidade, desculpa te atrapalhar, Vitor, mas eu acho que a questão da conectividade que você falou acaba beneficiando a flexibilidade dela também, porque ela tem ali a conectividade Wi-Fi, né? Então, de um posto para o outro que você precise mudar ela, não tem que levar toda a estrutura de internet também, né? Exatamente. Ela se conecta via Wi-Fi. Tanto na sua rede quanto com outros dispositivos também que você possa ter. E também nessa parte de flexibilidade, você tem também a necessidade de ser flexível para você instalar ela em qualquer lugar. E para você instalar um equipamento em qualquer lugar, ele tem que ser o quê? Tem que ter robustez ali para aguentar qualquer ambiente. Então, a Cenode ela também tem proteção contra poeira, vibração, choques elétricos e mecânicos e também temperatura e umidade. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, das certificações, mas ressaltar aqui que esse também é um ponto muito importante do pilar ali de flexibilidade do seu processo. Parte de modularidade. Ela é uma EHM, tem os componentes internos de um computador. Isso permite que você faça o quê? Que você configure ela exatamente para o que o seu processo precisa. A gente tem algumas versões, né, pré-configuradas, mas fala, eu preciso de um processador mais forte, preciso de mais memória RAM, preciso de mais armazenamento. Tudo isso você consegue ali configurar e o sistema é totalmente modular, similar a um computador, então você consegue ter essa facilidade ali também. E outro ponto importante eu tenho uma Cenode 1, quero usar uma Cenode 2, preciso tirar um e colocar 2? Não, porque a Cenode ela é basicamente dividida em duas partes. Você tem o display e a parte de trás você tem uma unidade de processamento. O display da Cenode 1 e da Cenode 2 é o mesmo. Então, quero fazer o upgrade só da parte de processamento. Você consegue lá fazer essa substituição. Você não precisa descartar o produto inteiro, colocar no almoxarifado seu lá e nunca mais utilizar. Você consegue aproveitar o equipamento ali realmente, porque vai estar em perfeitas condições na sua linha também. Parte de eficiência, igual a gente falou, ela é configurável, todas as especificações dela. Então você consegue dimensionar ela realmente para o processo que você está fazendo. Então, eu tenho um processo que eu uso, igual eu falei, IA com sistema de processamento, preciso de muita coisa ali para eu rodar nessa estação. Beleza, a gente tem uma configuração para isso. Mas eu tenho uma estação que basicamente o operador bota um texto, aperta um botão e mexe num stack light. Precisa de um supercomputador? Não, você consegue configurar ela também para colocar um processador de menos carga de processamento, menos gasto energético, tudo isso você consegue ali ajustar também. E tudo isso também é parte de sustentabilidade. Então, você tem a Cenode 1, vai fazer o upgrade para a Cenode 2, você não precisa descartar um produto que está em boa condição. Você consegue só substituir realmente a parte que você precisa e com isso tudo contribuir também para a economia circular. O que é a economia circular? É a gente participar junto com você para quando você tem que fazer o descarte desse produto, a gente conseguir pegar ele, fazer toda a parte de reciclagem do jeito devido, tudo para isso não parar em algum lugar, algum lixão que possa gerar alguma contaminação. Nada disso, a gente consegue tratar tudo isso junto com você para não ter essa contaminação também do meio ambiente. Okay. Então, Vitor, vamos dar uma olhada mais de perto nesses recursos que você detalhou para a gente, né? Então, a gente tem um display de alta resolução e resistente a impacto. A gente tem duas opções de processamento, né? Um mais potente e um que não é tão potente assim, para o nosso cliente conseguir escolher de acordo com a necessidade do processo. Então, se ele precisa de um processamento mais potente, a opção é o Intel Core i5
da 11ª geração, podendo sofrer um update ali para a 12ª ou para a 13ª geração, caso haja necessidade. Se não tem uma necessidade assim de um processamento tão potente, a gente tem o Celeron. Tem a opção de selecionar o Acenode com o Celeron. Falando de alimentação, ela vem com alimentação bivolt, então independente da tomada que você já tenha na linha, né, se é 110 ou 220, ela vai funcionar sem risco nenhum para o equipamento. E ela vem com Bluetooth e Wi-Fi. O Bluetooth da versão mais nova também, 5.1, e o Wi-Fi 6. O Vitor pode comentar um pouquinho mais, que isso também traz algumas vantagens para a nova Acenode 2. Além disso, ela vem com o USB 3.1, que também é um benefício da Acenode 2, porque ele tem uma potência maior, então se o cliente precisar ligar ali um dispositivo direto no Acenode, ele vai conseguir fazer, além de ter ali uma capacidade de transferência de dados melhor que a versão anterior da Acenode 1. Você acaba não tendo necessidade de ter uma fonte a mais ali, porque era muito comum o equipamento antigamente com USB, você tinha ali um scanner com um meinho que ligava numa fonte, daí você precisava de uma tomada a mais só por causa de um acessório. Então agora também com o USB 3.1 você tem essa facilidade ali também de alimentação direta. Isso, e além disso vem com RFID para identificação de usuário, e ele também é pronto para ter ali o upgrade para o Windows 11. Perfeito. E isso é um ponto muito importante quando a gente fala de ter um produto que está pronto para atender ali um upgrade que você possa fazer do seu sistema operacional. Isso é importante ressaltar por quê? Porque alguns anos atrás teve algumas falhas que você tem ali de segurança, que é o quê? Você está utilizando um software antigo, para de ser atualização, né, de segurança. É muito comum o pessoal com celular, né, mais antigo, não tem mais atualização, a pessoa, não tem risco nenhum para mim fazer isso. Tem muito risco do quê? Não tem mais patch de segurança, isso acaba gerando para você ali um ponto ali de vulnerabilidade na sua rede. Isso gera o quê? Um risco também de você afetar não só aquele equipamento, como toda a sua produção ali, ter um roubo de dados, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala de ter um equipamento que ele está pronto para aceitar versões novas do software, isso também te dá segurança, porque acabou as versões de atualização de segurança do Windows 10, vou mudar para o Windows 11? Você tem como fazer isso com o seu dispositivo, você não precisa ficar naquela parte nebulosa, né? Será que minha HM, será que meu computador está pronto para fazer isso? A Acenode 2 está pronto aqui para vocês, vou comentar um pouquinho mais aqui no próximo slide. Então, né, além dos recursos anteriores, a parte física, né, a conexão na parte de trás do Acenode, ela vem com um botão de liga e desliga, não que haja necessidade da gente desligar a Acenode todo fim de turno, não é isso, mas caso exista necessidade, ela vem com um botão de liga e desliga para que isso seja feito e você não precise tirar ali o computador direto da tomada. Ela vem com duas portas RS232 serial, são portas antigas, mas ainda muito utilizadas na indústria hoje, então a Atlas manteve essas duas portas na Acenode 2. Ela vem com duas entradas USB 3.1, tipo A e tipo C. Aqui é importante destacar, né, a primeira grande mudança com relação à Acenode 1, que é a entrada USB-C, né? É uma entrada com uma capacidade de transferência de dados maior e a gente tem aí cada vez mais dispositivos sendo lançados nessa com o USB-C. E a gente também continua tendo, né, as 8 entradas digitais, I/O, e a I2C Bus, que é caso haja necessidade de estar estendendo essas entradas digitais, a gente tem uma entrada para extensão. Tem duas entradas Ethernet, 2.5 gigabit. Aqui a gente também tem uma diferença para a Acenode 1, porque a versão anterior era de 1 gigabit. Então, a gente tem aqui uma entrada com uma capacidade maior e uma alternativa que a Acenode 2 tem agora são as entradas Profinet. Essa daqui é um opcional, o cliente pode ali estar optando por ter ou não, de acordo com a necessidade da linha de produção. E isso te dá uma facilidade muito grande, até falando aqui da parte da internet quanto da Profinet, como você tem as duas entradas, você pode utilizar, eu tenho duas redes na minha planta, tem uma rede minha
de escritório, digamos, e uma rede de linha. Você consegue comunicar também as duas e sem sacrificar taxa de transferência. Importante falar que esse 2.5 ele não é dividido entre as duas portas. Eles são duas placas de internet separadas realmente. Então você não precisa perder performance porque tem um dado chegando e um dado saindo. Você tem toda essa facilidade. E no Profinet também você tem, por ter duas portas, posso conectar um dispositivo Profinet, um CLP, ou dois CLPs, ou dois dispositivos, tudo isso você consegue fazer ali sem nenhuma dificuldade. E lembrando, é opcional, não quero utilizar, não preciso. De uma forma que você tenha ali o dispositivo certo para o seu processo, o equipamento certo para o seu processo. E a gente falou um pouco da parte física realmente do equipamento, parte interna, né? O que tem de sistemas ali pronto para integrar com os seus equipamentos, com os seus sistemas. Primeiro ponto, a gente tem a tecnologia ConExpress dentro da Synode. Ele é um sistema o quê? É um sistema global de comunicação serial, né? Muito comum você conecta um equipamento, parece lá, com 1, com 2, com 3, são as portas seriais realmente de comunicação. Antigamente, tinha equipamentos que você ligava o equipamento lá, você tinha que mexer com jumper, fiação, não sei o que, para habilitar aquela porta com. Com o ConExpress você não tem que fazer nada disso. Você pluga, ele já aparece no seu sistema e você consegue atribuir ele para o software que for que você vai utilizar ali, sem nenhum problema. O Trusted Platform Module 2, que é o que a gente fala, isso realmente é o que define que o equipamento está pronto para o Windows 11. Por quê? O que esse chip faz? Ele é um chip de criptografia de execução de software. Alguns anos atrás, acho que foi em torno de 5 anos atrás, teve uma falha muito grande de segurança. Até se você tiver um equipamento que tem mais do que 5 anos, é um ponto de risco, eles têm que prestar atenção. É que ele tem que era um risco que tinha de segurança, que era qual? Dava para alguém externo rodar código antes do seu sistema operacional, seu firewall, seu antivírus rodar na sua máquina. Então isso é um risco muito grande que tem na indústria, é muito comum, de vez em quando alguém sofre algum ataque por esse vetor. Então o TPM 2.0 ele é realmente focado para fazer criptografia. E o Windows 11, o sistema operacional, que ele exige que você tenha esse módulo para poder ser instalado. Ele não funciona sem, porque essa é uma premissa dessa atualização. Então, tem uma Synode minha que eu uso, uma Synode não, né, uma IHM minha que eu uso aqui na minha planta desde 2008, vou tentar instalar o Windows 11 nela. Não vai funcionar porque ela não tem esse chip, é obrigatório para poder fazer esse upgrade. Agora a gente falou de tecnologias também do processador. Ele vem com o processador de 11ª geração, mas se você quiser, eu preciso de um pouquinho mais de processamento, um pouquinho mais de eficiência, consigo fazer esse upgrade no equipamento? Consegue, para 12ª, 13ª geração. Ali todo ali da linha I. Então, vem com i5, mas eu quero um i7 de 13ª geração. Posso utilizar? Pode, sem nenhum problema ali. Você consegue utilizar ele no equipamento. Também ele vem com tecnologia NVMe Express. Basicamente, ele é um sistema novo de você fazer conexão ali de armazenamento de dados. Né? Antigamente, você tinha os HDs lá, conexão SATA. Né? Hoje em dia, grande parte dos SSDs vem tudo com essa tecnologia. Ele não é mais uma baia, né, para você encaixar, ele é realmente um conector ali na sua placa-mãe, para você poder utilizar os novos SSDs. Ele tem muito mais taxa de transferência, consegue ter muito mais robustez, mais ciclos de escrita também, antes de você ter ali um risco ali da memória corromper de alguma forma na sua linha. Isso é importante ressaltar. E HMs antigas que você tem na sua linha, você tem um risco de o quê? Dela ficar travando. Com certeza você tem algum lugar aí, alguma que tem um software que ele, uma vez por semana, eu tenho que ir lá resetar a máquina porque ele gera travamento. Esse risco também você tem ali por causa do processamento, com os equipamentos novos você não tem isso. E também a parte de HDs. HDs tem uma parte de escrita ali, você não consegue escrever infinitamente nele, uma hora ele corrompe e isso pode parar a sua linha. E se for um equipamento muito antigo, dificilmente alguém vai ter um backup dele e isso pode gerar certas dores de cabeça. Então, com essa tecnologia, você também acaba mitigando boa parte desse risco ali na sua linha. O Bode comentou também, parte Profinet, Field Bus, você consegue comunicar com a Synode direto, então integrar com seus sistemas está muito mais fácil de fazer agora, você não precisa de um monte de adaptador. A gente falou do USB, também 3.1, tipo A, tipo C, e também as tecnologias sem fio. E aqui vem um detalhe importante também da Synode 2, ela vem com Wi-Fi 6. O que é o Wi-Fi 6? É a nova versão que tem do Wi-Fi para você conseguir ter mais alcance, ter mais taxa de transferência e ter mais robustez no seu sinal também. Então você consegue ali ter mais essas facilidades de diminuir interferência também que você possa ter na sua linha. E também a parte de Bluetooth, porque está cada vez mais comum você ter, tem um paquímetro Bluetooth que eu utilizo com algum software, tenho algum scanner Bluetooth que eu utilizo com IHM, ou até mesmo uma coisa mais simples, tem um teclado que o operador tem que imputar alguma coisa à distância, ele não está perto o centro do painel para utilizar o touch. Você consegue comunicar também sem nenhum problema diretamente no equipamento, sem precisar de adaptador, de alguma coisa que você possa perder e sumir ali na linha. Então, você tem essas facilidades também. Tudo isso que a gente mostrou agora
visa proporcionar maiores benefícios para a linha de produção. Então, nós temos linhas de produções modernas, linhas de produções que têm a necessidade de ser flexível, porque hoje existe uma maior variedade de produtos, existe talvez a mudança de layout do processo, então os equipamentos que estão ali na produção precisam acompanhar. E aí a gente tem a Cenode com todos os recursos de conectividade para estar se movimentando e se adequando à linha de produção, independente do layout, independente dos dispositivos que vão precisar ser conectados nela. E é importante falar também, quando a gente fala de design inteligente para fábrica integrada, é o sentido do quê? De ela ser também escalável, não é uma solução que você coloca em um posto e tem dificuldade de implementar no próximo. Por ela ser flexível, ter toda a parte de conectividade, tudo isso, você tem essa facilidade de expandir para a sua planta inteira, para a sua linha inteira, o que você precisar ali com a Cenode 2. E aí a gente tem também melhoria de uptime, ela foi desenvolvida com toda a conectividade, com todo o processamento moderno, para o quê? Para suportar a demanda de produção, para suportar todos esses dispositivos. Então, às vezes, como o Vitor comentou, a gente tem uma IHM antiga na linha e a gente corre o risco dessa IHM começar a travar. E aí, com a Cenode 2, esses riscos, eles são extintos, né? A gente tem um produto novo, desenvolvido para ser resistente, desenvolvido para ter um processamento que a linha de processo precisa. Conectividade sem igual, então como o Vitor explicou para a gente o que é ali o Wi-Fi 6, tem o Wi-Fi, tem Bluetooth, o que acaba contribuindo também para a flexibilidade desse produto, né? Então você consegue pegar a Cenode e montar em um outro posto com facilidade, talvez ele sem ter que mexer muito na estrutura da fábrica, na fábrica de vocês. E a gente também precisa falar de economia circular e sustentabilidade, né? Então, se você já tem na sua linha o Cenode 1, a Atlas dá a possibilidade de você fazer o upgrade do 1 para o 2, né? Você só troca ali toda a parte de processamento, já que a parte do display ela é igual. E aí você faz essa mudança do Cenode 1 para o Cenode 2, aproveitando o display do Cenode 1. Então, esses são os benefícios centrais dela. Então, lembrando, a ideia da Cenode 2 é te dar segurança para você poder fazer todo o seu processo com qualidade e eficiência ali, de tudo que você precisar. Então, você tem um equipamento que você realmente pode depender dele para fazer o seu processo. É um produto confiável. Isso. E falando nisso, igual eu comentei com vocês, ele é um produto robusto. Mas não é só, a gente está falando que ele é robusto. Não, ele tem certificação IP54. Mas, explicando, o que é a certificação IP54? A gente vê muito celular, tablet, alguma coisa assim escrito, fala, tem certificação IP. Ela é uma certificação contra proteção de poeira e também parte de água, respingos d'água, umidade, tudo isso. Então, ela é um equipamento que você tem ali a proteção nível 5 contra poeira e a proteção nível 4 contra respingos, umidade. Isso é importante falar, a gente falou de flexibilidade do processo, você tem ali, super comum de encontrar em fábricas, condensação em equipamento, dependendo do lugar que ele fica. Ou até se for o contrário, né? Se tem uma planta que está num lugar que é muito quente, o operador tem uma certa dificuldade, é comum você encontrar aqueles aspersores no meio da linha e isso acaba gerando ali respingos nos equipamentos. Eles têm que ter capacidade de resistir a esse tipo de ambiente, né? Então, a Cenode 2, ela vem também com certificação IP54. E além disso também a gente tem a parte mecânica. Porque além de ser resistente à poeira e à água, a parte mecânica ela também precisa ser resistente, né? E aí a Cenode ela também tem a certificação de impacto e ela foi testada. Então a gente foi feito um teste, né, com 4.000 impactos em cada eixo da Cenode, totalizando um total de 24.000 impactos. E ela resistiu. Então, por que isso, né? Porque o ambiente produtivo, muitas vezes, ele acaba sendo hostil para os equipamentos, né? E aí a gente fala, é uma tela touch, como é que eu vou colocar uma tela touch numa linha de produção que não, né, é um ambiente hostil, ela pode sofrer impacto. Então, ela é certificada e ela foi testada para poder resistir ao processo de produção, para resistir à manufatura.
E além disso também, outro problema que você tem na fábrica, assim, que é a parte mecânica, é a parte de vibração também, né? Você tem ali na sua linha, tem um AGV, tem uma empilhadeira, tem vibração realmente do maquinário que você está utilizando. E o pessoal às vezes pensa, vou pegar ali um computador doméstico, vou colocar no canto da linha com monitor. Esses equipamentos não são testados para esse tipo de ambiente. Então o que acontece? Super comum. Tem lá vibração, passa lá alguns meses, alguns anos com o equipamento rodando, daí você tem uma desconexão numa placa, um componente, um conector. Às vezes, dependendo do conector que for, é um negócio que gera um risco ali, não só para o seu produto, mas até para o seu operador, se for algum sinal importante que a EHM tem que receber. A Synode ela foi testada com vibrações que são comuns de ter, de entre 10 e 150 Hz, que é para realmente mostrar que os conectores não vão soltar e os componentes dela também não vão desconectar internamente do equipamento. Então, ela tem todos esses testes, toda essa certificação para suportar isso também. A gente falou um monte do equipamento, falou de certificação, mas falar um pouquinho realmente de dados do equipamento, para você ter uma ideia de, atende meu processo, não atende. As configurações dela são, igual a gente falou, são 8 pré-configurações. São a Velho Pro com o Profinet e a Velho Pro Ultra também. E aqui só tem 4, eu falei 8 por quê? Porque todas elas têm configuração LEGIC e HID, que são as tecnologias que você pode encontrar no seu leitor de crachá para identificação da sua planta. Então, esses dois são os que são mais utilizados no mundo inteiro, então você consegue utilizar qualquer um deles ali com o crachá que você tiver. Você não precisa fazer um crachá especial para o operador que trabalha naquela linha identificar. Não, a gente consegue utilizar a Synode realmente que você usa já no seu crachá para acesso à sua fábrica. Então, você tem toda essa facilidade ali também. Configurações comuns de todas as Synodes. Todas elas têm um display de 21 polegadas e meia, igual a gente falou, Full HD. Então, você tem ali, não vai ter aquele risco de você botar uma imagem, ficar ruim de enxergar, o operador identificar o que é um parafuso, o que é um borrão. Tudo isso você tem ali com essa parte de Full HD. E num aspecto ali normal de monitor, né, 16:9, que a gente já está acostumado a utilizar. Processadores, igual a Michelle comentou, a gente tem nas versões para processos que demandam menos processamento, o Celeron 6600, que a ideia dele realmente é ser para processar assim, eu tenho que apertar um botão na tela, tenho que imputar algum dado, tenho que interagir com alguma stack light que está ligado nela. Não é processo que demandam muito processamento, então você consegue utilizar a versão velha para o que você precisar. E as outras versões todas vêm por padrão com 1.5 e 11ª, então é um processador já muito potente, atende, eu diria que a grande maioria dos processos que você possa ter na sua linha, mas, igual a gente falou, precisa fazer o upgrade, você consegue fazer sem nenhuma dificuldade. Parte de memória RAM, a versão mais básica tem 8 GB, muito comum de ter notebook hoje em dia, padrão, o pessoal utiliza sem nenhuma dificuldade, mas também, conforme você vai avançando na parte de processamento, ele também vai aumentando na versão padrão, então tem 16 e 32 GB também, sendo que 32 GB é bastante até para o padrão de hoje em dia. Então, tem um processo com uma IA local que eu desenvolvi para fazer alguma checagem de produto. Você consegue utilizar na Velho Pro Ultra sem nenhuma dificuldade ali, já pronto para implementar isso. E lembrando, né, a gente está falando desses componentes, todos eles podem ter upgrade. Então, preciso de mais memória RAM, preciso de menos, consegue mudar? Consegue, sem nenhuma dificuldade. Armazenamento, todos eles vêm com padrão de SSD, para você ter ali mais velocidade, melhor tempo de resposta do seu armazenamento. A maioria 256 e a Velho Pro Ultra com 512. E lembrando, você pode fazer upgrade de novo. Tem cliente que optou recentemente por utilizar um SSD de 2 teras no EHM, porque ele tinha um banco de dados local, que fazia coleta de imagem, tudo isso. Então, você consegue fazer tudo diretamente nela. A alimentação bivolt, igual a Michelle comentou. Então, qualquer tomada que você tiver na sua linha, você consegue mudar, desde que não seja 380. Você consegue alimentar ela sem nenhuma dificuldade. Interfaces. Todas elas têm todas as interfaces, com exceção de uma, que é o Profinet, que você consegue utilizar ela, é opcional, que a gente falou, um adaptador, que ela está disponível na Velho Pro e na Velho Pro Ultra aqui, para você poder fazer a conexão já direto nela. Quero adicionar na outra? Posso fazer? Pode. É só um add-on que você coloca e ela já funciona direto. Essas aqui são só as configurações de fábrica. Todas elas têm a proteção IP54, então você não está sacrificando segurança do seu dispositivo ali por pegar uma versão mais simples do seu processo. Então todas elas têm essa facilidade. E por padrão, todas elas vêm com Windows 10 IoT, que é uma versão do Windows 10 já reduzida, feita ali para você colocar na sua linha ali sem nenhuma dificuldade. E caso você queira, também dá para fazer com Windows 11, de forma bem fácil, bem simples. E falando aqui rapidinho, eu falei do LEGIC e do HID, então ela tem essas tecnologias todas de RFID, leitura. Às vezes você não quer utilizar ele para um crachá, você tem alguma ficha de RFID ali que vem junto com o carro, você pode ler também nela, você tem essa facilidade. Em todas essas frequências aqui, que atende, eu diria que 99,9% de todos
RFID do mundo você consegue fazer dessa forma. Questão de dimensão, só para ter uma ideia realmente do que ocupa, ela tem 525 milímetros de comprimento e 385 de altura, né? Então é uma tela ali que vai te dar bastante área para você poder trabalhar, não vai ficar aquele software todo fechado ali, porque não tem espaço para você movimentar na tela. E uma parte importante de falar, por conta do IP54. A parte de resfriamento dela é passivo. O que isso quer dizer? Toda a parte traseira dela é um grande dissipador. Por quê? Porque não pode ter abertura para entrar poeira, não pode ter abertura para entrar umidade, nem respingos d'água, óleo, limalhas que seu processo possa gerar. Você não tem esse risco de ter esse egresso ali desses particulados dentro do equipamento. Então, você tem essa facilidade também. Atualmente são essas 8 configurações que a gente tem já prontas já para você poder solicitar, mas, como a gente falou, se você mudar uma configuração ou outra, a gente consegue fazer ali sem dificuldades. Perfeito. Então, falar um pouquinho também, reforçar de novo com vocês parte do Conte Comigo. Isso, reforçando, a gente manteve aqui durante toda a live o QR Code, então, por favor, tem dúvidas sobre qualquer informação que a gente passou aqui ao longo da live, por favor, entra no QR Code, manda uma mensagem para a gente. E além da landing page, onde você vai poder marcar uma visita aqui, você também é direcionado para um grupo do WhatsApp, onde você vai ser abastecido com informações de produtos novos ou informações interessantes a respeito dos produtos atuais da Atlas, direto no seu celular. Isso também, se tiver algum evento aberto que a gente vai fazer, a gente também posta lá para vocês ficarem sabendo, poder vir aqui participar junto com a gente, para a gente receber vocês. Muita alegria. Isso aí. Então, a gente falou bastante do produto, mas deixa eu mostrar um pouquinho realmente do produto que a gente vai utilizar, né? Você tem aqui uma Synode 2 numa configuração muito comum de a gente encontrar na indústria, que é o quê? Você tem um display com um software rodando para guia de operação, uma ferramenta, um leitor de crachá e também um scanner para você poder identificar o produto que você está fazendo, se é o veículo, o que for que você estiver utilizando. Então, aqui tem o nosso software rodando, que é o nosso Vanguard, que é o nosso sistema de controle de linha, e também guia de operação. Então, vamos utilizar aqui, iniciar um processo. Super comum, o operador vai lá e faz o quê? Vou me identificar, vou listar aqui quem eu sou. Entrei, chegou o veículo, chegou o produto que eu vou fazer, vou pegar, vou ler a ficha dele, e com isso eu habilito a ferramenta para poder fazer o aperto que eu precisar, as atividades que eu precisar ali também. Então, basicamente tem tudo isso conectado, está tudo ligado diretamente na Synode. Então, você não precisa de dispositivos extras para ter esse tipo de estação ali no seu processo. E também é importante ressaltar, né? A Synode, ela está rodando no Windows. Então, eu tenho um processo local meu, que eu utilizo, um software que eu desenvolvi, uma conexão interna que eu faço. Você consegue também utilizar nela sem nenhuma dificuldade ali. E é um ambiente familiar, né? Não é um sistema bloqueado. Só aceita um tipo de programação, eu tenho que utilizar um software específico para fazer um display. Não é disso. Você consegue utilizar o software que você quiser com as Synodes também. Então, gente, muito obrigado. Acho que é mais essa ideia, né, Michele? Apresentar para vocês aqui tudo que a gente tem, né, de produto. Lembrando que isso é lançamento que a gente tem todo mês. Todo mês a gente vai lançar alguma coisa. Dependendo do mês, se for um mês mais sortudo, tem até 2 lançamentos ali em sequência. Mas muito obrigado por participar. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários aqui da live ou entrar em contato também com o vendedor. Mas se eu puder dar um favoritismo para você, por favor, entre em contato pelo nosso Conte Comigo aqui também, pelo QR Code. De novo, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Michele, por participar aqui também. E até a próxima e conte com a gente aqui para qualquer dificuldade. Obrigado. Tchau, tchau.